Hoje eu vou explicar para vocês o desafio do inglês australiano. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, moro aqui na Austrália há 10 anos, eu sou um cidadão australiano. Criei esse canal pra dividir um pouco da minha experiência com os brasileiros que estão pensando em vir aqui pra Austrália ou pros brasileiros que já estão aqui na Austrália. Pra quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal e também me seguir nas redes sociais. Nesse vídeo eu vou assistir com vocês o desafio do inglês australiano e vou tentar aí passar um pouco mais de informações sobre o vocabulário, sobre as gírias e sobre essas nuances do sotaque australiano. Se vocês ainda não viram aquele vídeo, então pode pausar agora, eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar o link aqui nos cards. Dois minutinhos, vamos ver se vocês estão preparados. Vamos lá. G'day Cunnies, this week I've Ele já começa aqui com G'day Cunnies. G'day significa olá, é bastante usado aqui na Austrália. Se fala G'day mate, G'day how you going, G'day. G'day mate, how you going? Então normalmente as pessoas mais velhas vão usar o G'day, as gerações mais novas não usam muito o G'day. Os homens têm uma tendência de usar muito mais o G'day do que as mulheres e nas cidades de interior você vai ver isso muito mais. G'day vem da palavra good day, mas os australianos gostam de fazer tudo mais curto, então eles falam G'day. G'day mate, G'day. Aqui no vídeo ele fala G'day Cunnies. Cunnies é o plural da palavra cunny, que vem da palavra cunt. Cunt, que na verdade traduzindo em português aí seria o equivalente a buceta. É um palavrão, eu diria que é um dos palavrões mais pesados na língua inglesa. É um palavrão que definitivamente não recomendo as pessoas usarem, mas os australianos têm uma fama de falar bastante palavrão, comparado com os ingleses e com os americanos. collected my experiences from Schoolies Week. A próxima palavra que ele fala ali é schoolies. Schoolies seria a viagem de formatura do colegial. This is how we fucking party. Eu, na verdade, aprendi o que é schoolies porque uma vez eu tava viajando pela Gold Coast e aí eu parei na Surf's Paradise. E quando eu cheguei na praia tinha milhares e milhares de adolescentes. Eu não conseguia entender o que tá acontecendo nessa cidade, só tem adolescente aqui. E, na verdade, era a época que tava acontecendo o schoolies. Fuckers might find useful. Lego. Lego é uma característica muito comum do sotaque australiano, que eles falam o como o, sabe? Tem essa coisa mais prolongada. Os australianos também têm essa fama de prolongar as vogais. Let's go. Entendeu? I've seen the car smashed and I seen the car smashed. So, ele viu o carro smashed. the bloke walking back to the car, and so I've walked outside and So he saw the bloke walking back to the car. Bloke que significa man, ou homem. Dependendo dos países, às vezes tem variações nisso. E aqui na Austrália também eu já ouvi chap, that chap, ou lad. Então, that bloke, that chap, that lad, that guy. São só diferentes formas de falar aquele cara. so I've walked outside and I said, "Oh, what are you doing, mate?" What are you doing, mate? Agora vamos falar sobre mate, que mate eu acho que é uma palavra importantíssima. Pra quem assiste meus vídeos sabe que eu falo bastante de mate. E também você vai ouvir algumas pronúncias que é quase como se eles substituíssem o A por um I. Então fica might. E tem duas formas principais assim de usar o mate. A primeira forma normalmente é mais usada com os homens, né? São os homens que usam normalmente com os outros homens. Mas vocês vão ver que nessa entrevista, por exemplo, ele fala mate pra entrevistadora também. Você vai falar oi pra pessoa, você vai falar G'day mate, ou hello mate, how you doing mate, thanks mate, sorry mate, you go mate, let's go mate. O mate é uma coisa que você vai usar tanto com os seus colegas e amigos quanto pessoas desconhecidas. E a segunda forma de usar a palavra mate é pra substituir a palavra friends. Então lembra daquele seriado aqui na Austrália a gente usa mate. My mates. I went out with my mates. You look after your mates, and your mates will always look after you. Lembra disso? Friends. O que é friends? Nem sei mais o que é friends. Mate. Use mate. And he just decided he'd scoot up the road, and I just said, "Nah, it's not going on like that, mate." I said nah. Esse nah que ele fala ali é não. É o não do australiano. A gente vai falar no, mas também a gente vai usar o na. Na, que é tipo na, não, sabe? Na. E o yes, a gente falaria yeah. Going on like that, mate. So I jumped in my car. So I jumped in me car. Isso é o que ele fala ali. Aqui nessa frase que ele fala tem duas coisas interessantes ali, que é o me car. O Daniel, né, que ele é um bogan, né? Ele fala me car. E você vai ouvir algumas pessoas usando isso, que na verdade é uma coisa errada que você fala ali, que seria me, ao invés de falar my. As minhas chaves, falar my keys. E eles, na verdade, falariam me keys. É ali gramaticalmente incorreto, mas é uma forma que as pessoas falam. Ninguém escreve isso. Outra coisa interessante ali é quando ele fala K. Tem muitas palavras quando terminam aí com R, ou ER, ou AR. Os australianos normalmente eliminam esse R, né? Ele quase nem não tem som. Então um americano, por exemplo, falaria car. Enrolam a língua ali e falam car.
Tem esse R no final. Os australianos cortariam esse I. Em vez de enrolar a língua, você abre mais a boca, né? Então, car. E a língua fica flat, né? A língua não enrola. Car. And I started chasing him up the road, and then he went down a side street, and then the police were coming, and I flashed them and sent them off in the direction of him. Bom, o resto ali eu não acho que não tem nenhuma palavra interessante. Eu vi que teve muitas pessoas que tiveram dificuldade de entender o Daniel. Pra mim, na verdade, como eu já tô tão acostumado com o sotaque australiano, e quando você começa a se acostumar com essas nuances e esses detalhes do sotaque, na verdade fica muito fácil de entender. Então eu recomendo para as pessoas que estão vindo aqui pra Austrália, pra começarem a assistir vídeos de australianos, vídeos no YouTube, filmes australianos, pra vocês já começarem a sincronizar com o sotaque australiano. É só quando a gente nunca ouviu a pessoa e você começa a ouvir pela primeira vez que dá esse choque de sotaques. You were talking a bit of smack last week about Vegemite. Vegemite, mate. Aqui é o Hugh Jackman, eu coloquei ele no vídeo aí da compilação porque eu achei que ele tem um sotaque bem australiano e é um dos sotaques mais comuns que você vai escutar ali. E porque ele tá falando de Vegemite. Vou dar uma pausa agora na filmagem. Tenho que terminar minha torrada com Vegemite. I was in America, we did like 5 weeks, 12... 5 weeks. Esse é o Steve Owen, ele é um ícone australiano. Eu achei interessante colocar ele porque ele tem uns sotaques mais carregados que você provavelmente vai ouvir aqui na Austrália. Quase ninguém na Austrália quase ninguém não, né? Muito poucas pessoas falam que nem ele. Ele ficou muito conhecido fora da Austrália, principalmente nos Estados Unidos. Então a Austrália tem um pouco uma fama... todo mundo acha que todo mundo fala igual o Steve Owen, o que não é verdade, por ele ter esse sotaque mais carregado, e fica bem evidente nas características do sotaque australiano. Então ali ele fala 5 weeks, 5 weeks. Vocês vão perceber que quando eles falam a letra I, né, nas palavras, eles mexem a boca com o formato do oi. Se você perceber ele falar a palavra 5, ele vai falar 5. As pessoas que têm o sotaque mais carregado vão ter isso mais aparente, mas eu diria que na maioria isso é um pouco mais sutil, né? Então, 5 weeks. E eles vão usar isso em outras palavras também, por exemplo, como like, nice. 1,200 interviews, you know, from one end of the country to the other, and it was very, very daunting. And to come home, mate, it's like, crikey. And come home, I was crikey. De novo, vocês perceberam que ali quando ele fala home tem aquele o né? Home. E ele é outra palavra interessante que ele fala crikey. É uma expressão bem mais antiga, você provavelmente não vai acabar ouvindo isso na Austrália, que seria uma expressão de surpresa, ou quando você tá chocado com alguma coisa, né? Você fala crikey. Ou tipo, você tá trabalhando em alguma coisa, você se machuca, aí você fala crikey. Do you miss the outback? Oh, absolutely. First thing, get off the plane, mate. Didn't go home. Boom, straight into the bush. Straight into the bush. A gente usa bush aqui pra... Qualquer tipo de vegetação é sempre bush. Se eu fosse traduzir ali, bush seria mato, sabe? Como a gente se refere pro mato. Eu vou pro mato, ou ali no meio do mato. Então é bush. Então, por exemplo, tem o bushfires. Tem épocas do ano, né, que fica muito seco. E aí começa a pegar fogo nas florestas. Acontece bastante em Sydney. Straight into the bush, free me swag out. Free me swag out. Não sei se vocês perceberam ali, ele fala igual o Daniel, né, do outro vídeo que a gente viu anteriormente. Ele fala free me swag out. Em vez de ele falar my swag, ele fala me swag. E swag, na verdade, é uma tenda... vou colocar a foto aqui, é uma tenda pra acampar pra uma pessoa. Well, we've been down at Options Tavern at a Stubbies and Singlets party and... Beautiful. We've been down at Options Tavern in a Stubbies and Singlets party. Basicamente tá falando ali que ele tava na Options Tavern. Options Tavern é o nome do estabelecimento que eles estavam, devia ser um pub. In a Stubbies and Singlets party. Eu expliquei isso no outro vídeo. Stubbies é um tipo de shorts curto. Singlets é a camiseta regata. Então ele fala isso bem rápido ali e com esse sotaque mais carregado. Então pra quem não conhece essas palavras e pra quem não tá acostumado com o sotaque australiano, fica quase impossível de entender, né? Parece que ele fala um blá 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 blá. So I'd walk down the servo, get some noodles and... Walk up the servo and get some noodles. Servo é a abreviação pra... posto de gasolina, que na verdade vem da palavra service station. Os australianos têm aquela mania de diminuir as palavras e eles colocam um O no final e tem aquele O do australiano. Então é servo. Mas eu normalmente falo petrol station. I need to go to the petrol station. Petrol significa a gasolina. Aqui na Austrália não tem álcool, né? A gente só tem gasolina e diesel. Went to jump over a side on the way and slipped over and busted my plugger.
Toda vez que eu vejo esse vídeo eu sempre dou risada, porque eu sempre acho engraçado. Então basicamente ele tava contando a história que ele tava andando ali de chinelo, havaianas, e aí ele tropeçou num sinal, in a sign, e ele busted the plug. Deixa eu mostrar pra vocês que é uma busted plug. Plugzinho aqui, sabe, que conecta. Isso que a gente chama de plaga. So Australian. Aí a entrevistadora ali, ela até fala, that's so Australian, né? Porque ela fala, isso é tão australiano, né? Porque a forma que ele explica e falar busted plug é tipo uma coisa que só os australianos vão usar, né? When you're in the States, quietly, do you turn it on up a little, just turn the ocker factor up a little bit more? De novo, a outra palavra que termina ali com ER, a gente fala oca. Lembrando que oca é pra se referir a esse sotaque mais carregado, então ele tá falando ali, você aumenta o seu sotaque quando você vai para os Estados Unidos. Maximum. What? Maximum Vegemite. No more than that. Maximum Vegemite. Muito engraçado, né? E o que ele falou ali é muito real, na verdade. É muito pouco Vegemite que você coloca na torrada, então fica a dica aí pra quem vai comer Vegemite. My mum came in and said, "Oh, can you help me get the snake out of the house?" And I was like, "Mum, I'm really busy on MSN. Like, no." And she was like, "It's a big one though. Like, can you?" And I was like, "So busy, Mum, no." Achei interessante usar a Margot Robbie. Ela é uma atriz bem famosa aí, fez vários filmes. E ela é australiana e ela tem um sotaque bem australiano. E normalmente quando ela faz filmes, dependendo do filme, né, que ela tem que fazer, ela faz um sotaque americano, ela muda de sotaque. A maioria dos atores tem o sotaque deles, né, o sotaque normal, de como eles cresceram, mas quando eles fazem os filmes, eles têm uma tendência de mudar o sotaque. E nos filmes também tem essa coisa de também dar uma diluída nos sotaques, né, porque você quer que a maioria das pessoas entendam o que está sendo falado nos filmes. E os australianos também são bem conhecidos por conseguir fazer vários tipos de sotaque, né, e você vai perceber que muitas pessoas têm muita dificuldade de conseguir fazer o sotaque australiano corretamente. Então tem filmes que as pessoas tentam fazer um sotaque australiano, principalmente os americanos, e que não sai muito autêntico, assim. No, nothing's going on around here. It's completely innocent. I left the ring on the side table. Right? Much better. See? Oh, I got to Higgins. That's like salt. That's it. Oh, it's fantastic. Aí ele provou que o Vegemite pode ser gostoso. Se você souber colocar na torrada da forma correta, fica bem gostoso. E ele provou que o Vegemite é incrível e que vocês têm que comer o Vegemite. So how'd you go? How was it? How'd you go? How was it? Esse how'd you go é uma coisa também que eu aprendi aqui na Austrália com o meu chefe, na verdade. E às vezes eu percebo que eu uso isso e tem, dependendo se a pessoa ainda tá meio nova na Austrália, as pessoas não me entendem quando eu falo how'd you go? Que é tipo, how did you go? How was it? Ou como que foi, né? Então, fala meio que tudo junto ali. How'd you go? How'd you go? How'd you go? I don't know why people complain so much about Australian accent. It's bloody easy. Esse bloody easy, bloody é uma coisa muito usada também. É que meio que cria que enfatiza a próxima palavra, assim, bloody easy, que seria super easy. Bloody easy, mate. It's bloody easy. Bloody beautiful. Australianos usam... Essa é uma expressão bastante usada aqui. Bloody beautiful. Oh, it's bloody beautiful, mate. Por exemplo, se você tá na praia, assim, e tem alguém saindo do mar, você pergunta... como é que tava as ondas? Ou como é que tava a temperatura da água? Esse tipo de coisa assim. Aí se é um australiano, ele vai falar... Oh, it's bloody beautiful, mate. It's bloody beautiful. É muito comum isso. Bloody beautiful, mate. Yeah, bloody beautiful. You are a true blue Aussie. You are a true blue Aussie. Essa é uma das últimas expressões aí, mas o true blue é uma expressão australiana aí que significa, tipo, verdadeiro, você é o real. Então, true blue Aussie. Aussie seria a abreviação aí pra australiano, né? Eu sei que começa ali com A-U, mas A-U normalmente vira um O, né? Então é O, Aussie. Aussie, Aussie, Aussie! Aussie, Aussie, Aussie! 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 Aussie, Aussie, Aussie! Bom, já faz alguns meses que eu comecei a fazer esse vídeo e nunca terminei, então agora é hora de terminar esse vídeo, finalmente. Resumindo, eu não consegui achar nenhum True Blue Aussie
que entendeu aí 100% do meu desafio do inglês australiano. Tive muitas respostas de brasileiros que já moram aqui na Austrália por alguns anos e mesmo assim as pessoas tiveram bastante dificuldade em entender o sotaque australiano. O que eu tenho que dizer é que você tem que praticar, não tem outra forma, você tem que estar sempre escutando para, como eu disse, ir sincronizando com o sotaque australiano, e a partir do momento que você aprende essas nuances do sotaque, o entendimento fica muito mais rápido, muito mais fácil. Então, a partir do momento que você se acostuma com o sotaque, fica mais fácil. Guarantee, mate. Guarantee. A minha intenção com esse vídeo não era só pelo desafio, eu também queria mostrar um pouco para as pessoas que o inglês que você aprende na escola é um tanto quanto diferente do inglês da vida real. Claro, é muito importante aprender o inglês da escola e aprender as coisas gramaticalmente corretas, mas na vida real e como as pessoas realmente usam no dia a dia é bem diferente, como aquele clássico exemplo lá do me keys, ou ao invés de ser my keys, não só ter aquela ideia que o inglês é aquele que você aprende na escola. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Ou ninguém fala isso na vida real, né? Seria mais ou menos assim. Yeah, g'day mate, how you going? Yeah, I'm alright mate, how you going? What's going on? Yeah, I'm alright mate, what's cracking? Yeah, I'm alright mate, what are you up to? Yeah, g'day mate, I'm good. Espero que isso seja bem válido para vocês e ajudem aí de alguma forma, para vocês já estarem um pouquinho mais preparados com o sotaque e essas nuances do sotaque. E como sempre, para quem ainda não é inscrito, não deixem de se inscrever aqui no canal e também vão lá no meu site e também se inscrevam lá no site, que é bem importante para mim manter vocês informados, porque nem sempre o YouTube fala que eu fiz um vídeo novo, então é importante, vá lá no site e se inscreve lá no meu site também, e a gente se vê no próximo vídeo.